reflexão vai ser sobre o sacramento do matrimônio propriamente dito. Esse é o tema que nós vamos trabalhar, e talvez seja pois um dos temas mais belos, né, para nós pensarmos, porque digamos que é o ponto final ao qual vocês estão se preparando. Lembrando que sacramento do matrimônio não é só uma celebração, né? Ou seja, casamento não é só a celebração. Imagino que vocês já tenham ouvido isso várias vezes, né? Mas o sacramento do matrimônio, que é celebrado num dia, dura até quando dura? Hein? Até que a morte os separe, exatamente. A gente fala assim, para sempre, padre. Não, para sempre também não. Não vamos exagerar, né? Até que a morte os separe, né? Porque é uma união para a vida, sobretudo, né? Na vida eterna nos diz Jesus que não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como anjos de Deus. Mas nesta vida, o plano de Deus original, o mais original de todos, é o matrimônio. O matrimônio é o plano para vivermos a nossa vida nesta terra. Por isso eu vou ler uma passagem em que o próprio Jesus fala do casamento. Está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 3, e diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para experimentá-lo. Perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Palavra da salvação. Abaixar o volume um pouquinho. Abaixar um pouquinho o volume, está um pouco... Esse do microfone, Só um pouquinho, por favor, obrigado. Meus queridos irmãos e irmãs, então nós estamos falando de uma coisa maravilhosa que é o sacramento do matrimônio. Quem conhece a palavra de Deus, né, quem já leu a palavra de Deus sabe que o matrimônio talvez seja das instituições que mais vezes aparece. Lá do início, quando Deus criou o homem e uma mulher, não criou um padre e uma freira, porque senão acabaria a humanidade por ali, né? Criou marido e mulher. E quando Adão e Eva receberam de Deus a bênção do matrimônio, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, essa foi a única bênção que resistiu à maldição do pecado original. Muitas outras perderam-se, hein? E mais, foi a única bênção que resistiu também ao dilúvio na Arca de Noé. De fato, quem se salvou na Arca de Noé? O matrimônio, né? Noé, sua esposa, e os seus filhos com as suas esposas. Quem se salvou foram o matrimônio, né? E nesse plano de Deus, em que Ele quis que nós, sendo imagem e semelhança de Deus, fôssemos imagem e semelhança enquanto masculino e enquanto feminino, para que as diferenças se complementassem e se ajudassem mutuamente. Nesse plano de Deus, Ele quis manifestar ao mundo a sua imagem. Olha que belo, né? Perceber que o que a esposa completa no marido e o que o marido completa na esposa está chamado, vocacionado, tem como ponto final manifestar ao mundo a imagem e a semelhança de Deus. São Paulo diz na carta aos Efésios que o matrimônio é um sacramento grande. Por quê? Porque manifesta o amor de Cristo pela sua igreja. Pensem como é esse amor de Cristo pela igreja, pensem. Já pensou se um dia Jesus falasse assim:
essa igreja não merece mais o meu amor, não me retribui mais como eu gostaria, né? Não está à minha altura, né? Vou abandonar a igreja. Isso nunca vai acontecer, nunca. Por ela, pela igreja, Jesus derramou o seu sangue, deu a sua vida, não tem mais volta atrás, não tem plano B, ele entregou tudo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos aprender a jogar, né, para entender uma vocação, é jogar baralho com uma carta só. Tudo aquilo que tem gostinho de alternativa, de plano B, de por outro lado, de outro jeito, é uma ameaça àquilo que é a verdade do matrimônio católico. Essa é a verdade. Por que eu digo isso? Porque nas marés que nós atualmente estamos navegando, é muito comum que vocês aprendam no curso de noivos, que é até que a morte os... Mas no fundo, se não der certo a gente separa. Não é mais ou menos assim? Nas marés que nós estamos navegando, diante de Deus e diante do Padre, vocês prometem amor e fidelidade até que a morte os separe. Mas lá naquela quinta gaveta do lado esquerdo do coração, sabe? Tem sempre um documentozinho escrito ali, bom, mas se não der certo, a gente separa. Este pensamento, se não der certo, a gente separa, faz com que vocês não possam celebrar o casamento. Ou vocês aprendem a jogar com uma carta só, nesse jogo, ou não vale a pena se casar. Esperem mais um pouco. Perfeito, justamente. E nessa convergência permanecerem juntos, né? Jesus Cristo aqui está numa das passagens que ele mais é repetitivo no Evangelho, né? Ou seja, se o marido despede a sua esposa e se casa com outra, adultério. Se a esposa despede o marido e casa com outro, adultério. Muitas vezes, hoje em dia tem um monte de gente querendo arrancar essa página do Evangelho. Não nos agrada. Não, Jesus devia estar querendo falar outra coisa. Não, naquela época era fácil. Não era não. Vocês imaginem, a religião dos judeus aceitava o divórcio. Não era o costume civil dos judeus, era a religião dos judeus. Moisés tinha permitido que se desse uma carta de divórcio. Vamos pensar direito agora? Se civilmente as pessoas sempre quiseram divórcio, se tinha uma religião que dizia, pode divorciar, quando Jesus Cristo entra nessa discussão e diz que não pode, ele arrumou foi inimigo, hein? Ele contra a corrente, porque ele disse, não faltaria quem dissesse, eu não quero seguir esse Jesus não, prefiro essa religião aqui que deixa. Inclusive, olha que interessante, logo depois dessa passagem que nós lemos, tem uma fala dos discípulos. Os discípulos disseram, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Eu acho que de alguma maneira a gente também tem que entender isso no coração para aceitar o desafio do matrimônio. E agora eu chego aonde eu preciso, aqui no sacramento do matrimônio, né? Vocês já devem ter escutado 1000 vezes e pensado também, o matrimônio não é simplesmente um ato social. Não é para guardar aquela foto de livro, de novela. Isso é ótimo. Eu adoro que os sacramentos sejam lindos. A gente investe nas flores, na beleza do templo. Tem que ser bonito sim. Tem que entrar pelos olhos a beleza de Deus. Está ótimo. Mas o sacramento não é só isso. Ele é uma construção. E vocês têm que assumir a obra. No Evangelho está escrito também, que tolo é aquele que começa a construir uma torre, mas não tem como terminar. Todo mundo passa na frente da torre e fala, lá, começou, mas não consegue terminar. É motivo de vergonha. Do mesmo modo também o casamento. Precisamos de casais que entendam que o casamento é o início de uma missão. Se é uma missão sagrada,
Se é um sacramento, não é só a missão de ficarem juntos até que a morte os separe. Não é só a missão de educarem os filhos que Deus os confiar. Não é só a missão de ser um para o outro uma ajuda mútua. Tudo isso é ótimo, mas são virtudes humanas necessárias. Mas qual é a missão sagrada do matrimônio? A missão sagrada do matrimônio é que o marido santifique a esposa. E a esposa santifique o marido. Essa é a obra que vocês têm que assumir. Se o marido está com o coração fechado e não escuta o que a esposa lhe diz quando lhe chama para as coisas de Deus, vamos fazer de novo o curso de noivos, não tem problema. Se a esposa está com o coração fechado e não escuta a palavra de Deus que o marido diz a ela, vamos fazer de novo o curso de noivos, não tem problema. Mas na hora de assumir diante de Deus a responsabilidade do matrimônio, é para a vida toda, é até que a morte os separe. Ai, padre, o senhor está falando o que de alguma maneira a gente já sabe. É verdade, mas eu preciso falar, porque eu falo, todo mundo balança a cabeça, né? Aí no dia da celebração do matrimônio, eu já começo a perceber que parece que não entenderam tanto assim a mensagem. A gente fala de santificar, não é isso? Marido santifica a esposa, esposa santifica o marido. E o problema começa no vestido da noiva que entra. E no vestido das madrinhas. Eu tive uma vez uma noiva que não casou porque queria que o cachorro entrasse com a aliança na igreja. Ela, não, filha, olha, ótimo, faz no sítio, uma coisa legal, não tem problema, mas na igreja não cabe. Isso foi suficiente para desistir do casamento. O que ela tinha entendido? Nada. Preocupamos-nos com tudo, mas nos preocupamos com Deus, porque se não é para isso, o casamento está fora de lugar. Pensar nas coisas como quem pensa em Deus. Arrumar as coisas como quem pensa em Deus. Planejar a vida para servir a Deus. Meus irmãos, é contra a corrente que nós vamos lutar. O mundo de hoje não te diz isso. O mundo de hoje te diz, você tem o direito de ser feliz. Se não gostar, larga, arruma outro. Larga, arruma outra, não é? Importante é estar com tudo assim meio que arrumadinho, mas por fora tem a sua vida. Isso é o que o mundo diz. E antigamente dizia nas letrinhas pequenas, né? Hoje em dia diz nas músicas. E não é só funk, não. O pessoal fala, o funk é muito imoral mesmo, padre, ninguém deve ouvir funk. Mas sertanejo universitário, música romântica, o que mais fala é traição, ter amante, adultério, não te quero mais, e por aí vai, né? Os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do matrimônio, auxiliam-se mutuamente na aquisição da santidade na vida conjugal, na aceitação e educação dos filhos, realizando desta forma, através do seu estado de vida e da sua mútua dedicação, a doação de si próprio no meio do povo de Deus. É uma missão. Não sei, tomara que vocês cada vez conheçam mais, né? Porque agora, esse novo formato do curso de noivos, vocês têm contato com casais que já estão na caminhada, né? Perfeito só Deus, a gente sabe disso, mas como é bom ter amigos que lutam pela santidade. Como é bom ter amigos cristãos, casais, que estão já ouvindo vocês, falando com vocês, ajudando vocês, que vocês olhem e falam, poxa vida, ele deixa as coisas por ela, ela pensa de verdade nele, os dois procuram a Deus. Como é bonito. Como bonito ver casais onde a família reza, onde é normal falar de Deus para os filhos, e é normal ouvir os filhos falar de Deus, onde uma das preocupações da semana é, qual vai ser a missa que a gente vai nesse final de semana?
Porque não é negociar, eu vou ou não na missa. Eu vou, eu só preciso saber o horário da que eu vou. Como é bom ter gente santa nos ajudando. E vocês são chamados a fazer o mesmo. No ambiente onde vocês moram, na família em que vocês estão, no trabalho onde vocês estão, nos lugares onde vocês vão. Ser luz. Meus irmãos, hoje, um matrimônio fiel, que educa os filhos na lei de Deus, é uma luz. Nós lemos alguns domingos atrás, no livro da sabedoria, é um dos livros da Bíblia, que dizia que aqueles que ensinarem aos outros a lei de Deus, brilharão como as estrelas no firmamento. Não é uma promessa para a escatologia, né? Para quando Jesus voltar em sua glória. Não, é uma promessa para hoje. Brilham como estrelas no firmamento. Bom, terminar o nosso assunto. Tem muita gente que fala assim: padre, o senhor fala tão bonito do matrimônio. Obrigado, aqui o copo de água quem deixou, obrigado. Padre, o senhor fala tão bonito do casamento, por que o senhor não prova o remédio, então, né? Receitar é fácil, né? Mas não é um negócio que é para a gente se perguntar? Deus criou Adão e Eva, um era marido, outro era mulher, cadê o padre? Nem precisou do padre para fazer aquele casamento, o negócio foi natural, né? Ué, padre, me explica essa história, né? Por que o senhor não casa, né? Realmente, os consagrados sempre existiram consagrados na palavra de Deus. Se vocês olharem no Antigo Testamento, vocês vão vê-los muito relacionados com os profetas, né? Elias, Eliseu, não se casaram para seguir a vontade de Deus. No Novo Testamento, João Batista, que ainda segue um pouco a tradição dos antigos profetas, né? Era dos consagrados. Mas no Novo Testamento, o próprio Jesus era um consagrado, e isso se multiplicou a ponto de ser chamado de vida apostólica. Tá bonito, padre, o senhor está falando de história da igreja que o senhor gosta, mas vamos lá. Por quê? O consagrado não se casa para que vocês se casem. Parece estranho, mas é assim. O consagrado vive o celibato, e como seu celibato, ele ensina ao amor humano que ele não é só material, que ele também é espiritual. E quando eu, graças a Deus, né, vocês estão vendo meus filhos aí, ó, um monte, tudo de azulzinho. E quando um celibatário tem contato com os casais, nas famílias, nas pastorais, eles me ensinam que o meu amor não é só espiritual, tem que ser na prática também material. É um complemento. Não é à toa que, se nós continuarmos o evangelho que nós lemos hoje, vocês se lembram qual era a história, né? Os discípulos ficaram assustados. Se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. E Jesus continua. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos, que é o nome como se dá àqueles que não se casam, né? Eunucos que nasceram assim no ventre materno. Outros foram feitos eunucos pela mão do homem. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Nós entendemos na igreja que existem 2 sacramentos para o serviço. O sacramento da ordem, que são os padres, e o sacramento do matrimônio, que é o que vocês pretendem abraçar. E esses sacramentos existem complementando-se. Um completa o outro. Os padres não estão a serviço de si mesmos. Se estiverem, melhor que larguem a batina e se casem. Vão chegar no céu com mais facilidade. Porque viver para si é caminho para o inferno, né? Os padres são para os casais. E é assim. E vocês dão para os padres o testemunho luminoso de um amor concreto. É assim. Desejo verdadeiramente que todos vocês vivam o sacramento do matrimônio com profundidade. Eu sei que geralmente as noivas são aquelas que mais se preocupam com os detalhes, né? Pois se preocupem com um detalhe.
tenha uma celebração de sacramento cristã. Posso dar algumas dicas? Cuidado com decote. Que coisa mais feia. Uma mulher que vai se casar e vai mostrando o corpo. Madrinhas, conversem com elas também. Importante. Nós não estamos numa noite de gala. É um sacramento religioso. Posso dar mais uma dica? Não atrasem. O diabo inventou que é chique atrasar. Não atrasem. Isso é do capeta. De verdade, gente, não atrasem. É um contra-testemunho cristão. O padre aqui está correndo para a gente começar a missa na hora. É uma falta de respeito com as pessoas. Hoje o padre celebrou 4 missas, essa vai ser a 4ª. Ainda tem mais coisas depois da última. Não é um testemunho cristão o atraso. É feio, é horrível. Tá certo? Sejamos cristãos de verdade. E comecemos pelo mais simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.